Agora foi. Ô, bicho, esse negócio da gente se ver é esquisito demais, né? Da gente se ver e falar ao mesmo tempo, né? Você Você está lembra da. acostumado com isso? Já? Você Eu já já está estou acostumado. acostumado? Você lembra da moça do sanduíche Ishi? Lembro, Nossa, aquilo era legal demais, cara. lembro, Aquilo lembro. dali foi E tinha. o problema era o ponto, né? Acho que dava um delay, não dava? É porque é a coisa do ponto. Às vezes isso acontece, né? Quando você vai dar entrevista, não sei o quê, você coloca um ponto, fica ali com o microfone, às vezes você fala e a transmissão, a sua voz vem depois, vem depois. Aí vai falando sanduíche, Ishi. Tinha uns Sensacional. aplicativos, logo que teve isso, tinha uns aplicativos em telefone que repetia esse negócio também. Aí você ia falar, a voz não chegava, que você precisa de um feedbackzinho, né, cara? É. E E aí, aí, tá tudo beleza? bem? Ai, graças a Deus. Eu ia fazer a Que barba bom. para você hoje, ô, velho, mas eu tive motite. Motite. Eu não consegui encostar em nada, velho. Nossa senhora. Mas tá tranquilo? Minha voz não tá muito alta, não? Ou tem que falar mais Não, tranquilinho ou não, tá tudo não, bem assim? não, não, tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Eu É. fui nadar, cara, aí depois que eu inventei de nadar mais fundo, você vê essas coisas de uma pessoa de mais idade. A gente vai refrescar e sai tomando antibiótico, né? Ai, ai, ai. Mas aqui, pessoal, vou fazer uma introdução. O Renato Maia é um grande amigo, né? Nós somos amigos aí desde a adolescência. A gente se conheceu por causa de um amigo em comum, que até hoje é muito amigo meu e dele, que é o Igor Maximiliano Pompei em pessoa. E o Grande Igor, Igor. ele fez esse match aí, né? Quando eu conheci o Renato. O Renato, ele é psicólogo, a gente já se conhece assim há muitos anos, como eu estava falando. Ele me procurou uma vez, porque ele estava sabendo do curso, né? Ele queria fazer o curso e tal, mas ele não participou das primeiras turmas, e foi muito engraçado, porque eu chamei ele para fazer uma live, que a gente foi fazer uma live, como eu estava dizendo, né, na temporada 1 do Aprender Transforma, a gente fez uma live falando sobre processos de cura, assim, a arte como um processo de cura. E foi incrível assim a live com ele, é uma live muito assistida, tá lá no canal do YouTube, tá aí no Instagram também, essa live com o Renato. E logo depois, eu lembro que a gente fez a live, aí a turma 2, né, ou turma 3, Renato? Turma 3, né? A turma 3, eu sou da 3. Foi a turma Eu, 3. Aí é, abriu o carrinho da turma 3, né, de venda do curso, tipo 2 dias depois, assim, aí ele comprou o curso, então agora é a live que a gente está fazendo, realmente aí você como aluno do curso Arte de Desenvolvimento Pessoal, né? exatamente, É. exatamente. Foi uma Mas, o Renato, maravilha, cara. conta um pouquinho da sua história pra gente, um pouquinho da sua formação e tal. Eu já falei como que você chegou no curso, né? Então isso daí você não precisa responder, mas fala um pouquinho da sua história para as pessoas conhecerem um pouco. Ué, cara, difícil falar da gente, velho, mas deixa eu. Ó, quando eu tinha 16 anos, Bernie, eu tive uma hérnia de disco que teve repercussões. Foi uma operação muito complexa, sabe? Que teve repercussões muito, muito negativas, tanto no meu corpo quanto na minha mente. E depois dessa operação, muito novo também, né? Eu tive uma série de sequelas, assim. Eu comecei a fazer terapia e o meu encanto com o processo terapêutico me fez ter um desejo de ser psicólogo, sabe? De ser um psicólogo clínico. Eu queria fazer aquilo que aquela pessoa naquele momento estava fazendo por mim, que foi uma coisa muito transformadora. Tem uns negócios assim que quando a gente passa por uma crise, né, e essa crise rende frutos, a gente agradece a ela, sabe? Então todos esses acontecimentos eu sou bem hoje grato a eles. E entendo que eles foram necessários. E aí acabei fazendo psicologia dentro dessa ideia de ser clínico, né? E depois da psicologia, a faculdade tinha algumas lacunas quanto a uma disciplina relativamente nova que estava aparecendo nas universidades brasileiras, que era a neurociências. Eu fui fazer uma pós-graduação na Federal, assim, e
coincidentemente, Werner, essa pós-graduação era no conservatório, sabe? E de lá, há 20 anos, eu venho clinicando. E assim, se eu for me alongar muito, tem quanto tempo essa live? 1h, 40 minutos, 1 hora, por aí. Então, resumindo, é isso. Desde então, eu lido com psicologia clínica. E não sei fazer outra coisa, cara. Maravilhoso. Aqui, ó, já tem comentários aqui, ó. Quem que foi que comentou? Luciana. A arte é um maravilhoso caminho para a cura. Opa. Mesmo. Aqui, quando eu estava operado, Luciano, assim, isso foi em 94. Eu fiquei 6 meses no meu quarto, recuperando. E não tinha internet, né? Não tinha muita coisa para se fazer. A sessão da tarde dos anos 90 passava filme dos anos 50. Você lembra? Aí o lance era assim, era ficar esperando para ver novela. E eu tinha um disco do Pink Floyd, The Wall, e eu escutava uma faixa só, que era Another Brick in the Wall. Né? E com o tempo de eu ter ficado com mais tempo em casa, então eu comecei a exigir de mim ouvir aquele disco, e aí um mundo de possibilidades foi se abrindo. Eu não esqueço isso de jeito nenhum. Tanto que você fala em determinado momento do seu curso, que certas obras de arte, elas precisam ser conquistadas, sabe? E para mim, aquele menino de 16 anos, 16 não, tinha 15 anos, assim, quando eu me exigi escutar aquele disco inteiro, putz grila, cara, putz grila. E é uns negócios que eu não faria se eu não tivesse cama, sabe? Não só o disco, assim, mas a história, as letras, a arte da capa, todos aqueles desenhos maravilhosos, assim, cara, incrível, a arte cura mesmo. Se não fosse música naquele período meu de convalescência, eu tava lascado. Música e poesia. Aí Nietzsche, a gente vê que ele tem razão, né? Que como é que é? Como é que ele fala? Ele tem uma frase. A vida sem música seria um erro, um equívoco, né? Um negócio assim. A vida sem música seria um erro, exatamente. Renato, você está falando isso é uma coisa que eu não sabia, cara. Exatamente, olha, eu sou de Patinga, mudei para Belo Horizonte com 12 anos. Então, quer dizer, 12, 13 anos foi que eu morei num apartamento no Santo Antônio. E eu lembro aí eu devia ter por aí uns 13 anos, eu acho que até 14 anos eu morei lá, alguma coisa desse jeito assim. Mas com 13 anos de idade, essa idade mais ou menos, cara, eu assistia o filme The Wall quase todos os dias. Quase todos os dias eu vi esse filme, cara. Não, o filme, eu fui conseguir ele. Os negócios eram difíceis, né, velho? Eu fui conseguir ele depois, mais velho, assim. E aí tinha umas músicas no filme que não tem no disco. Né? E eu ficava... exatamente. Mas o lance é o seguinte, né? Eu tenho um irmão 6 anos mais velho que eu, era 2, né? Um 3 anos mais velho, que já faleceu, e um 6 anos mais velho. Então, esse meu irmão mais velho, o Maurilo, ele tinha uma coleção de LPs, assim, que eu escutava, um monte de coisa que a gente curte junto, assim, foi por causa dele, né? Agora, olha só. Aí meu pai, vendo isso, ele começou a me trazer uns discos, cara. Sabe, vendo eu ficando lá. Aí ele trouxe um do Dire Straits, que eu adorei também, mas uma coletânea. E aí vem aquelas assim, aquelas coisas maravilhosas. Eu não sei por que ele me trouxe o Aqualung do Jethro Tull. Sabe? E aí foi outra epifania. Eu não esqueço de jeito nenhum. Ele deve ter olhado para a capa, né? Que na época eu vi Iron Maiden e falado assim, tem um bicho feio aqui. Então, eu vou levar para ele esse negócio aqui. E era disco, assim, de se ouvir, e aí que eu vou fazer um gancho. Como é que eu cheguei no seu disco, no seu curso? Era disco da gente ouvir do início ao fim. Né? Não era muito assim de você ouvir uma faixa ou outra. Né? E quando a pandemia começou, depois de uns 4 meses que eu estava aqui em casa, eu comecei, até para combater o tédio mesmo, a voltar a ouvir disco inteiro. Né? Pelo fato das coisas estarem muito disponíveis, né, assim, da gente ter acesso a milhões de coisas, a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada, porque a gente tem muita falta de paciência para ficar numa coisa só, já que tem tanta coisa disponível. Né? Mas eu comecei a ouvir um podcast que conta a história dos discos e ouvi o podcast e ouvi o disco inteiro. Né? Então ouvi o Pet Sounds do Beach Boys,
ouvi o Abraxas do Santana, o Led 3, Led Zeppelin, e aquele negócio, cara, foi assim, me enchendo de ânimo de novo, né? Foi combatendo o tédio. E nessa época eu comecei, o seu amigo gosta de você pra caramba, comecei a ver seus negócios, eu falei, pô, tem um lugar aí que eu tenho uma lacuna, sabe? Que eu não conheço muito de música clássica, sabe? O que eu conheço de música clássica é igual eu aos 15 anos que só ouvia Another Brick in the Wall, só conheço aqueles hits, sabe assim? Falei, pô, grande oportunidade. E para minha surpresa, não era só um curso de apresentação de música clássica, sabe assim? Ô, Werner, eu já fiz muito curso na vida, cara. E tem curso meu inteiro que não vale uma aula sua, sabe? Uma aula sua. E são 16, né? São 16. Obrigado. Ué, tô falando sério, assim. Tanto que hoje mesmo eu revi a aula que você deu do Shostakovich, sabe? E que tem um texto da Olivia, né? É do Shostakovich que tem um texto da Olivia? E do Messiaen. Aquele pôsterzinho do Messiaen, sabe? Aquele pôster que tem a apresentação do não sei o quê. Eu tô tentando comprar para ver se eu coloco aqui em casa, cara. Sabe? Para lembrar aquela história que você contou, né? Que o Renato, desculpa, tem alguma coisa que acontece no meu celular, cara, já é a terceira live que isso acontece, eu não sei o que é. Chega um momento que eu paro de escutar a pessoa, não sei o que é. Você não parei ouviu? de escutar. Mas deixa eu te pedir um favor, ouvindo? desculpa. Faz esse esquema de novo, sai e entra de novo para mim, por favor. Eu parei de escutar completamente. Escuto. Pronto. Às vezes o seu celular tá de saco cheio de lives. Pode ser, porque eu tenho feito muitas lives, cara. As últimas semanas foi uma loucura de live. Aqui, mas aí como é que eu tava falando? Eu parei de escutar. Você falou que Shostakovich, Messiaen, você falou de um pôster. Aquele pôster do Messiaen, eu tô procurando ele para comprar, que eu quero enquadrar aquilo. Sabe? Qual pôster? Aquele que ele convida para premiere de apresentação dentro do campo de concentração. Eu te mando, ué. Você tem aquilo? Ué, eu não coloquei lá na aula? Eu quero mandar enquadrar aquele negócio. Não, eu te mando o arquivo daquele pôster, me fala, eu te mando o arquivo e você leva numa gráfica. Não, porque bicho, que história incrível, sabe? Que história incrível é essa do Messiaen, cara. Sabe? Ele vai... uma música, altamente complexa, no local que foi. Não vou ficar dando spoiler, não. Quem quiser saber dessa história, vai ver o curso lá de desenvolvimento pessoal. Incrível. E do Shostakovich também, que eu não conhecia. Não conhecia ele nem como compositor, nem como nada. Tem um lance, Werner, assim, que é arte de desenvolvimento pessoal, assim, que é arte de descobrimento pessoal também, né? Que eu nunca me encontrei muito em psicologia em nenhuma escola. E isso, em psicologia, te gera uma solidão muito grande, porque, assim, é bom você ter um lugar onde você encontra seus pares para você debater, mas eu nunca consegui ficar num cantinho, assim. E eu descobri que isso, às vezes, é um sintoma de rizoma, que é um negócio que você conta na sua primeira aula, né? Exatamente. Que é muito mais, assim, uma ideia de conexões do que propriamente uma linha reta, né? Que a gente vai se desenvolvendo. Renato, eu tô achando legal demais isso que você falou, porque eu também nunca me encontrei muito bem nessa situação, né? Eu fui para a faculdade de letras, depois eu fui para a faculdade de música, né? Mas eu sempre, assim, não assim, vítima, sou um peixe fora d'água, nada disso, mas eu nunca me adequei muito, né? Na minha adolescência, por exemplo, né? A minha sorte é que eu tinha várias turmas. Eu tinha a turma do basquete, eu tinha a turma da música, eu tinha a turma da escola e tudo. Então, eu estava bem ali, mas era aquela coisa também de se sentir um pouco desencaixado, né? E eu fui ficar tranquilo com isso, né? Eu já contei muito para as pessoas, né? Quando eu fui estudar com o professor João Gabriel, que é um cara que eu entendi que eu acho que se a gente tem essa pluralidade, então isso é uma joia incrível, desde que a gente faça
profundas conexões com isso. E aí você falando isso agora da sua faculdade, que você se sentiu um pouco solitário, sabe o que eu lembrei, cara? De um super compositor incrível que eu adoro, que é o John Cage. O John Cage é um compositor assim, do século XX, um cara que foi muito inovador na música. E o John Cage, ele fez faculdade de arquitetura antes da música, né? Eu acho que ele cursou alguns semestres ali. E ele falou que ele viu que a universidade, o sistema de ensino nas universidades americanas não estava indo bem, quando ele começou a perceber que todos os alunos de arquitetura iam para a biblioteca para buscar os mesmos livros. Aí ele viu que o sistema não estava bom. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer assim, essa semana eu vou... Porque ele tem uma coisa na música dele, que é essa coisa da aleatoriedade, né? O acaso, a aleatoriedade. Então tem toda uma questão na música dele assim. E aí ele falou assim, eu vou na biblioteca e vou escolher aleatoriamente autores que estejam na letra Z. Aí ele lia lá, letra Z, e pum, pegava um livro qualquer e estudava aquele livro. Ele estava numa biblioteca de arquitetura, entendeu? Aí na outra semana eu falei assim, eu vou escolher escritores, um tema, tanana, e pegava aleatoriamente um livro. Aí, cara, que o mundo dele começou a abrir. Porque quando a gente fica muito dentro do que a sociedade espera que a gente faça, do que um curso espera que a gente faça, cara, um negócio que me matava na UFMG eram essas aulas, assim, por exemplo, história da música, né? Teve um dia desse que um professor da escola da UFMG me perguntou assim, Werner, essa palestra que você deu aqui pra gente, foi um encontro de percussão que teve, um negócio, eu dei uma aula sobre percussão orquestral, mas dentro da minha perspectiva, como historiador, assim, né? Fazendo todos esses conceitos, essa contextualização. Aí ele, para provocar os alunos dele, ele falou assim, Werner, você aprendeu isso tudo aí nas aulas de História da Música da UFMG? Aí quase que eu comecei a rir na hora, né? Eu falei assim, não, definitivamente não. Aí ele virou para os alunos dele, sabe o que ele falou? Ele falou assim, vocês têm que abrir o olho de vocês, têm que parar de dar desculpa. Vocês têm que parar de dar desculpa. Porque se vocês não correrem atrás sozinhos do conhecimento, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Eu falei, caraca, que lavada, né? Já aproveitou e deu uma lavada nos alunos dele, porque é isso, assim, se a gente só fica contentado, assim, se a gente se contenta e se a gente aceita que essa estruturinha, essas caixinhas, tudo dentro da caixinha, uma em cima da outra, empilhadinha, é isso daí que vai fazer com que a gente tenha alguma coisa de relevante, de diferente, cara, existe, entendeu? Aquela primeira aula sua foi muito, muito inspiradora nesse sentido. Em psicologia, a psicologia tem várias formas de entender a psicologia em si, sabe? São várias escolas de pensamento e nem sempre elas conversam. Né? O problema é que eu sempre achei essas escolas todas muito legais, cara, sabe? Então não dá para ser fiel, sabe, a nenhuma delas. Não dá, cara, não dá, sabe? E assim, mas como meu compromisso é a clínica também, aí anos depois de sofrimento, eu encontrei bons supervisores, isso é importante também, sabe? A gente ter alguém assim, na qual a gente se ancore nos nossos momentos de angústia, né? E esses supervisores, assim, acolheram essa minha diversidade, né? E o que me fez ter segurança para hoje estar aqui falando disso tão abertamente, que antigamente era uma vergonha, velho. Sabe? Você tinha que falar assim, não, o que você é? Qual linha que você segue? Sabe? Que coisa, né? Nossa, eu fico pensando, cara, sabe qual é o meu sonho? É claro que assim, é uma utopia, né? Porque eu não tenho esse... eu não tenho esse perfil, mas, por exemplo, o que eu acho que seria incrível dentro de uma universidade, se a gente pensa numa aula de história da música, ou até mesmo nas escolas, né? Vamos pensar em escola. Eu sempre cito um exemplo da Orquestra Ovo, né? Na nossa estreia em dezembro de 2019, e que a gente tocou a música de abertura, foi a abertura Egmont, de Beethoven. Foi uma peça teatral que Goethe escreve e Beethoven é convidado para poder fazer a música dessa peça teatral. E Goethe se inspira na vida do Conde Egmont, né, que foi tipo o braço direito lá de Guilherme de Orange. E que Guilherme de Orange, o Conde Egmont, eles foram pessoas fundamentais, assim, figuras fundamentais para a independência da Holanda, né, dos Países Baixos, em relação ao Império Espanhol. E a música do Beethoven, cara, traz esse negócio de uma maneira tão visceral, tão forte, que assim,
é aquela coisa, se a gente consegue desenvolver a nossa percepção profundamente, estudando a obra dos compositores, estudando assim a vida deles, estudando essa contextualização, esses conceitos, toda a interpretação que eu levei, toda a explicação que eu dei no dia lá do Concerto da Ovo, não foi coisa que eu li em livro, entendeu? Foi uma interpretação do ouvir. Quer dizer, se ouve aquela música e se estuda um pouco da Guerra dos 80 Anos, né, que culminou exatamente na independência da Holanda, cara, a música, ela conta essa história. Aí eu fico imaginando, por exemplo, uma aula aí para os meninos de 13 anos de idade que estão estudando no ensino fundamental exatamente essas guerras europeias aí no século XVII, né, alguma coisa assim. Você imagina, você falar sobre o Conde Egmont, você falar sobre Guilherme de Orange, você falar da opressão que o povo ali, né, eles sofriam do Império Espanhol, a Inquisição ali comendo pau, entendeu? Tudo acontecendo, e aí o Conde ele é morto, ele é decapitado porque ele estava indo contra o Império, e é nesse momento, nesse ato da morte dele em praça pública, é que ocorre essa insurreição popular e que vai levar à independência de uma nação. Né? Aí de repente você conta essa história, cara, e coloca a música de Beethoven, o Egmont, olha, no início dela a gente sente essa opressão, é uma música pesada, né? Acontece isso, olha, tem um momento que a gente escuta a decapitação dele, é um momento lá no meio que tem um gesto forte dos violinos, assim, tal, cortou a cabeça do cara, e logo depois desse trecho da música, por exemplo, tem o final da música, o trechinho da música, o próprio Beethoven chama de Sinfonia da Vitória, que é uma música explosiva, nobre, para cima, assim, representando ali a vitória do povo e a independência desse povo. Cara, se você conta uma história dessa e coloca uma música, Egmont, por exemplo, essa abertura, que tem 6, 7 minutos, bicho, o menino nunca mais vai esquecer na vida dele. Não, uai, aqui, deixa eu te contar. Aquele negócio que você falou do Shostakovich, de uma... acho que é da 5ª Sinfonia, ou da 7ª, que o final dela são... ou da 15ª, que o final dela é um negócio de aparelho de hospital. É a 15ª, é a última sinfonia. É bem que eu estou pensando, que foi a última, né? Aqui, bom, quando você contextualiza, ou então quando você contou lá sobre o Zaratustra do Strauss, né, o Dó com o Si, assim, a gente passa a ter uma outra percepção da parada, sabe? Completamente e você é psicólogo, você não é músico. Agora conta aqui, você acha que isso é uma objeção do meu curso. As pessoas, mas eu não entendo de música, eu não sei tocar instrumento, eu não sei ler partitura. O que você acha disso? Cara, não, pelo contrário. Pelo contrário, é música como um instrumento de autoconhecimento, sabe? Inclusive, por exemplo, tem um compositor que me causa muita estranheza, que você falou lá, o Ligeti, sabe? Eu tentar entender como que ele me causa essa estranheza me faz saber mais sobre mim, entendeu? Eu não estou querendo virar especialista, não estou querendo virar regente, né? Eu estou querendo apreciar a vida, e a arte é um ponto fundamental na apreciação da vida. Tem aquela frase do Schiller, que eu já falei para você algumas vezes, né? Do mesmo jeito que a filosofia aprimora conceitos, a arte aprimora afetos. E quando eu te busquei, assim, a minha ideia de fazer o seu curso era aprimorar os afetos. Os afetos estão ligados à alma, ao sentir, parar, né? E foi isso que eu estava buscando, assim, tocar com vocês. Eu fiz terapia uma vez com um cara e a gente ficava falando muito de música também, que ele gostava muito, e ele falava isso, assim, olha, tem 2 tipos de músico, um músico que toca e um músico que escuta. Eu me contento em ser o que escuta. Sabe? Então, estamos aí, cara. E, cara, e o que trouxe para você? Então, você falou que você estava buscando, você estava com uma expectativa. Eu fui buscar isso, eu fui buscar essa relação afetiva, com afeto, com autoconhecimento. E aí? E depois? O que aconteceu? Você encontrou o que procurava? Sim, tanto que ouvir música clássica se tornou um hábito aqui de casa, sabe? Minha esposa, né, eu vim fazer curso, né, e minha esposa, ela disse que o curso que ela mais gostou que eu fizesse foi o seu, porque eu ouvia as coisas altas aqui, né?
E acordava ouvindo, assim. Deve ser muito melhor eu ouvir, né, Haydn do que as tranqueiras que eu ouvia acordar os meninos. Sensacional! Então, assim, tem um dos grandes mestres da minha vida, foi um psiquiatra polonês falecido, um dos pilares da psiquiatria mineira, que se chama Jorge Paprock, um cara muito, muito rígido, e ele me dava umas supervisões, e uma coisa ele não abria mão assim, de jeito, sabe? Ele dizia que técnico o mundo está cheio, sabe? O mundo já está cheio de técnico, agora técnico com cultura não tem. Sabe? Então, ele dava o exemplo do Pitangui. Ele falava que o Pitangui é um excelente cirurgião plástico, mas que em Belo Horizonte já tinha cirurgião plástico tão bom quanto o Pitangui. O que diferenciava era que o Pitangui era extremamente culto, sabe? Extremamente culto. Tanto que eu acho que ele era da Academia Brasileira de Letras, inclusive. Né? Devia ser. Então, assim, eu tive um ganho cultural também com as coisas, com as histórias. Né? Pô, você fala de arquiteto até, velho. Né? Um arquiteto japonês. Né? E como eu lido com pessoas, aliás, todos nós, né? Todo mundo que tem um ganho cultural tem um ganho cognitivo junto. Não tem jeito de não ter, sabe? Tem um alastramento cognitivo, assim. Né? Pô, aprendi uma série de conexões também. Né? Tipo, a história que você... A última aula sua do Zaratustra, com Nietzsche, e com 2001, né? Que eu até tenho o livro aqui também. Assim, né? Aí eu voltei para 2001 para tentar terminar o filme. É mesmo? E aí, como é que foi? Dorme, né? Eu dormi, cara. Cara, eu nunca dormi nesse filme, bicho, e eu já assisti ele muitas vezes. Não, mas talvez é aquilo que a gente conversou uma vez, sabe? Que ele é uma experiência que não é cognitiva, sabe? Ele é uma experiência de apreciação. E talvez ele desliga tanto a cabeça, sabe? Que aí, pum, você dorme. Cara, você sabe, é engraçado, né? Eu já tive a oportunidade de ver 2 vezes no cinema, quando os cinemas aqui em Belo Horizonte eles fizeram de pegar grandes filmes e tal. Não perdi as 2 vezes que passou aqui. Uma foi naquele cinema lá do Palácio das Artes e outra foi no cinema do Pátio Savassi, que passou em 2001. Eu fui ver. Eu vi coisas, porque o filme foi feito para um cinema, para uma tela grande. Então, por maior que seja uma televisão, a minha televisão não é muito grande. É grande, mas não é essas televisões gigantes. Não, assim. Exatamente. Tem cenas ali que são pinturas. São pinturas. Aí, quando eu vi no cinema, eu falei assim, tá acontecendo aquele negócio ali, eu nunca tinha visto, por causa da proporção. Exato. Esse filme é de quando? 1968, cara. Então, imagina a televisão de 68. Era aquele quadradinho, né? Não foi feito para televisão de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Então, eu lembro que, independente assim das 2 vezes que eu vi no cinema, que foi uma epifania, foi uma catarse, assim. E mesmo quando eu vejo ele em casa, né, às vezes acontece alguma coisa, tem ninguém em casa, isso é de vez em quando que rola, né? Eu falei assim, vou ver em 2001, né? 3 horas, quase 3 horas de filme, né? Sabe como é que eu fico, Renato? Eu fico num estado, eu vou usar uma palavra aqui emprestada do Guimarães Rosa, mas é uma palavra das mais bonitas que eu conheço, cara. Eu fico num estado de maravilhamento. É o tal do encantamento que eu te falei, que eu acho a palavra mais bonita da língua portuguesa. Né? É o encantamento. É o encantamento. Você tá me ouvindo ou perdeu? Cara, eu parei de te ouvir de novo. Ah, sabia. Eu vou sair e volto. Putz. Comprar um telefone novo. Agora é a hora de falar as coisas do Werner. Né? Agora é a hora de falar. Que ele não está ouvindo. Vou sair. Eu não tô ouvindo nada que você está falando, Renato. Não, mas eu só tenho elogios. Tá ouvindo nada que eu tô falando? Tô falando só bem de você, velho. Tô falando muito bem de você. Você é um cara jóia, excelente baterista. Aliás, faz falta um baterista feito você. Você tem que voltar a tocar bateria.
Ai, ai, ai. Que coisa. Olha aqui, ó, tem muitos comentários. Enquanto isso, eu vou ler os comentários aqui. Olha, a Joana falou aqui. O conhecimento fica muito mais interessante através do rizoma. Aí, Joana! A percepção dos links é mágica na compreensão. Ô, gente, ô, Joana, tira um print aí e me manda depois. Esses comentários estão maravilhosos. Cada comentário lindo. Aqui, ó, a Dora falou. Eu também iniciei. Ah, porque o Renato estava falando da questão dele do que ele não se sentia, né, adequado ali, né? Eu também iniciei economia com 18 anos, não me identifiquei com o curso na época. Fiquei um período um pouco desorientada, sem rumo, as cobranças de sociedade, meus pais me apoiavam, exatamente. Ô, Renato, segura aí. Eu só estou lendo aqui um pouquinho, que fica mais fácil para eu ler. Posteriormente, depois de fazer algumas outras coisas, resolvi fazer psicologia, me formei em julho de 91. Paralelamente, também fui para a aula de educação. Maravilha, Dora. A Ida está falando aqui, a escola só ensina pouco, mas o que é importante é a bibliografia que complementa, porque as aulas são quase sempre iguais. Aí, ó, fundamento das linguagens artísticas, quantas histórias bonitas por aqui nos comentários, estou curtindo a participação nessa live. É isso aí, pessoal. Aconteceu comigo quando eu fui da letra para não entendi o comentário. Quanto mais bem descrita a experiência, maior a percepção. A arte descreve as coisas em profundidade. Joana Farnese, filósofa, bailarina, uma pessoa extraordinária. Trabalhei alguns anos na rede privada e depois, em 95, ingressei à rede municipal do Recife. Sempre gostei de trabalhar com música nas minhas aulas, com as crianças. Não sei tocar nenhum instrumento. É isso aí, Dora. É a sensibilidade, é conhecer música, é conhecer a poesia, entendeu? A gente não precisa ser músico para falar que entende de música, não. A música tem vibrações diferentes, está falando aqui. É exatamente isso aí. Nossa, é muito comentário. Obrigado, pessoal. Mas a questão é essa, né? A gente não precisa ser músico para poder se atrever a falar de música, a contar uma história, exemplificar. É isso mesmo. Isso é cultura. Isso é ter um pouco desse conhecimento. Ouvir é ter contextualização, entendeu? É isso aí. Ô, Renato, eu aproveitei para poder ler os comentários. Tá? Eu estava ouvindo. Eu estava dizendo que eu sinto falta de você tocando bateria. Quando a gente era adolescente, sabe? Porque música, para mim, sempre teve aquele negócio de rebeldia, né? E quando a gente era adolescente, eu fui ver um show do Werner. E o Werner tocava lendo partitura. Que silêncio, não tirava o olho daqui. Sabe, eu falei, pô, o cara é CDF até para fazer shows. Era maravilhoso, que saudade que eu tenho daquela época, cara. Você ia para um bar ver show de rock progressivo. Exatamente. E aqui, qual foi o termo que você usou? Rebeldia? Rebeldia? Você não falou agora? Rebeldia? Não sou rebelde? Você falou uma coisa rebeldia agora, no início? Uma coisa assim. Ó, um rebelde aqui, ó. É demais, velho. Demais. Esse é rebelde, gente. Esse Beethoven foi rebelde. Deixa eu só contar uma coisinha. Amanhã tem concerto da Filarmônica, né? E assim, além de tocar na Filarmônica, eu sou curador também dos concertos comentados, que são palestras que acontecem. Na era presencial, eram palestras que aconteciam antes do concerto. Então eu falava sobre o repertório e tal. E agora o formato da Filarmônica mudou. Os concertos comentados, eles são no palco. No palco ou ali do lado do palco, mas durante o intervalo das músicas. Então amanhã tem 2 sinfonias de Beethoven. 2. E vai ser tudo transmitido pelo YouTube. Né? Porque isso que eu ia te perguntar. No canal da Ovo? Não, a Filarmônica. A Filarmônica, desculpa. No canal da Filarmônica, no YouTube. Então, quer dizer, a gente vai tocar uma peça de Stravinsky, né, que eu falo também de Stravinsky no curso, né, lá da Lenda do Pássaro de Fogo. A gente toca sobre isso. Então tá. Tá. E a gente vai tocar a primeira sinfonia e a sexta sinfonia. E aí, quando você falou de rebeldia, eu lembrei aqui de Beethoven, porque ele, jovem, ele escreveu a sua primeira sinfonia, né? A primeira sinfonia dele, Renato, já foi um fuzuê na plateia. Porque, olha só, eu vou tentar explicar de uma maneira muito clara, né? Quem fez o curso vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Dentro dessa nossa estrutura de música que a gente está acostumado a escutar, né, que a gente chama de música tonal, a gente sempre tem essa relação da tensão com o relaxamento. Então você tem acordes que são tensos, que são dissonantes, como a gente viu lá na aula do Zaratustra e tudo mais, mas que você tem um repouso depois, né? Então normalmente as músicas começam, a introdução de todas as músicas, principalmente as músicas clássicas, elas começam
mostrando qual é essa tonalidade, né? Então vivemos em um mundo tonal, onde você tem uma tonalidade. Então aqui eu vou começar o meu filme, a minha história, mostrando aqui o meu espaço. O meu espaço, o meu escritório, ele tem esses CDs, ele tem esses livros. Aqui atrás, vocês não estão vendo, ela tem uma parede de cimento queimado e tal. Né? Eu começo tonalmente, relaxado, e vou colocando tensão na minha história. Na primeira sinfonia de Beethoven, cara, a primeira dele, ele coloca um acorde dissonante. Dissonante, e aí que resolve. O primeiro acorde da música é um acorde de tensão, e que resolve logo depois. Gente, isso foi um negócio, assim, hoje hoje a gente escuta com tranquilidade, mas naquela época não existia isso. De repente, um jovem, um garoto que não tinha 30 anos de idade, a primeira sinfonia que o cara fez, bicho, o cara já manda um acorde daquele para resolver depois. Tem uma história engraçada que parece que teve um ensaio, que o assistente, alguém que foi fazer o ensaio, aí quando ele deu a indicação e tocou o primeiro acorde, ele parou e falou, não, tem nota errada aí, a gente tem que corrigir. Aí o Beethoven, que estava perto, alguma coisa, ô imbecil, fica quieto aí porque tá tudo certo, é assim mesmo, não tem que mexer em nada. De tão estranho que foi para a época, né? Outro rebelde, né? O grande rebelde. Eu tive um grande mestre, professor de filosofia, lá da Faculdade de Psicologia, que ele era completamente apaixonado com a nona. E tudo que ele falava, assim, ele tinha umas frases do tipo, por exemplo, a matemática leva a gente para a Lua, a nona leva a gente para qualquer lugar. Tipo assim, não, eu e você podemos discordar de tudo, mas aí tem a nona, sabe? Gente, que ótimo. E sabe o que eu gosto da nona? Que quando a gente fala nona, já está subentendido que é Beethoven. Exatamente. Não é maravilhoso? Exatamente. Subentendido. São duas sinfonias que não têm sobrenome. Que se em qualquer lugar do mundo você vai e uma pessoa te pergunta, você foi assistir o concerto de uma orquestra? O que eles tocaram? A quinta. Ou o que eles tocaram? A nona. A nona. Ninguém vai perguntar, é a nona de Mahler, é a nona de Shostakovich. Não, cara, quando você fala nona... Já é Beethoven. Quando você fala nona, é Beethoven. É Beethoven. Que incrível, cara. Que incrível. Tipo assim, esse livro é bom, professor? Cara, não é uma nona, não, mas tá. Sensacional, né, bicho? Sensacional. Música faz a gente se comunicar com as pessoas. Eu contei esse caso numa outra live nossa, mas tem uma ex-aluna sua que conta uma história que quando ela era muito nova, o pai dela estava ouvindo Wagner, e aí estava ouvindo Tannhausen, é assim que fala? Tannhausen. E que ela teve uma experiência incrível, que não sei o quê. E aí eu já estava fazendo seu curso, eu botei essa música. Werner, é engraçado que nessas horas, assim, eu nunca conversei com essa sua aluna. Ela está aqui, ela está fazendo faculdade de filosofia agora, é a Joana, eu li os comentários dela aí. Que bacana. Que bacana. Então, Joana, estou contando esse caso. Se eu estiver errado, você me fala. Você era mais nova, e seu pai botou essa música, então você chegou na sala, estava essa música, e de repente você teve uma experiência de êxtase, assim. Cara, eu consegui ter lapsos do que ela sentiu, Joana, né? Do que ela sentiu com 5 anos, pô. Sabe? Olha o poder de comunicação que isso tem, né? Que vai muito além da palavra. Ela contou um caso, sabe? De repente eu me senti muito mais próximo de uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe? Por conta da experiência musical. Né? Sensacional. Sensacional. Agora aqui, Renato, conta um pouquinho pra gente, assim, pensando na arte, né? Nisso tudo que você contou, você falou da sua história, da sua adolescência, né? Eu acho que é um momento que a gente tem um resgate muito grande com música. Um resgate, não, uma descoberta. Eu acho que o momento da adolescência, esse momento de descobrir a arte ali, né, de descobrir a música, eu acho que principalmente, isso enriquece demais a vida da gente, né? Eu vou contar um caso rapidinho e vou pedir para você falar um pouco sobre qual que é o reflexo que hoje em dia a música pode ter como um processo realmente de cura para as pessoas. Tá? Mas antes de você responder isso,
a primeira vez que eu fiz a minha degustação musical, porque o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal é a ampliação dessas palestras, que são as degustações musicais, que eu criei em 2012, na verdade, começou a ideia, mas em 2014 que ela eu formatei direitinho assim, a degustação musical. E foi a primeira degustação musical que eu fiz, que foi na frente da casa onde você morou a sua adolescência, né, lá no Libertas, na época se chamava Libertas, a minha filha mais velha estudava lá, e aí eu fiz a aula do Irapuru e do Pássaro de Fogo, que é a aula 4 do curso, as lendas do Irapuru do Pássaro de Fogo, né, a quarta aula do curso de Desenvolvimento Pessoal. Então, foi a primeira experiência com a degustação musical. Eu fiz essa aula e estavam as crianças todas assim, tinha criança de 11 anos a 17 anos e tinha alguns professores e coordenadores da escola. Era um gramado, os meninos sentados no gramado, né, e eu falando de Vila Lobos, aí contando das lendas dos pássaros, aí a gente escutando Vila Lobos, o Irapuru, e uns passarinhos cantando, aquela região que tem muito pássaro ali, né. Aí, Renato, quando acabou a palestra, veio uma professora de matemática conversar comigo. Mas ela, não estou brincando, ela deve ter gastado assim, uns 40 segundos para assim, terminar de chorar, se recompor, enxugar as lágrimas, porque ela estava, sabe quando a pessoa soluça de chorar? Ela enxugou as lágrimas, ela se acalmou, pediu desculpa. Eu falei, eu tenho que pedir desculpa de nada, pelo amor de Deus, né? Ela falou assim, olha, a música, a arte, ela sempre foi muito importante para mim. Até o final da minha adolescência. Depois que eu entrei para a faculdade de matemática, agora, depois de anos de formada, depois de anos como profissional e amando o que eu faço, agora a sua palestra me mostrou o tanto que a arte sempre foi importante na minha vida e que eu deixei de lado. Eu quero te agradecer porque eu vou resgatar esse valor que eu dei para a arte, eu vou resgatar esse desejo, esse gosto, e eu não largo isso nunca mais na minha vida. Cara, a primeira degustação musical que eu fiz, eu tive uma reação dessa. Aí eu fico pensando, hoje em dia, isso aconteceu tem muitos anos, né? Isso foi em 2014, se não me engano, no início de 2014. Eu fico pensando hoje em dia, Renato, tipo, que, de certa forma, a maneira como eu apresentei o tema, e a gente ter escutado, e ela ter sentido e apreciado profundamente aquela música daquela maneira que foi colocado ali, escurou um buraco, um problema, entendeu? Tipo, que ela nem sabia que ela tinha. Assim, a gente é muito cognitivo, né? A gente está muito no pensar, muito nas informações. E, de repente, quando a gente para, eu acho que a arte trabalha muito o nosso lado da sensibilidade, do sentir. A antroposofia, na pedagogia Waldorf, divide, algumas escolas de psicologia também, a experiência humana em pensar, sentir e agir, né? A arte vai direto no sentir, que é o grande sistema de equilíbrio assim, entre o pensar e o agir. Comunica com a gente de outras formas, né? Pelo fato da nossa vida lógica ter levado a gente em lugares tão incríveis assim, né? Haja visto esse robozinho lá em Marte, né? A gente dá uma importância para ela e negligencia as outras formas de conhecimento, né? É uma forma de conhecimento que não comunica com a esfera cognitiva, não precisa comunicar, né? No momento que eu estou fazendo a digestão, tem uma inteligência enorme acontecendo aqui. Eu não tenho a menor ideia que isso está acontecendo, sou eu fazendo, né? E quando a gente apreende alguma coisa via arte, via música, via literatura, isso fala em outras instâncias, sabe, que são tão importantes quanto a instância cognitiva, assim, que soma, que torna a gente maior. O tipo, o Irapuru que você está falando, o livrinho está até aqui, ó. Essa aula que você deu, assim, me reaproximou da minha brasilidade, sabe? Que eu notei que eu tinha perdido, talvez por morar tanto tempo numa cidade de concreto,
e você fica naquela rotina de trabalho, eu acho que eu negligenciei a cultura brasileira durante muito tempo. E ninguém me disse isso. Foi quando você fez, quando eu ouvi Irapuru, né, depois eu ouvi as Baquianas, depois eu ouvi Trenzinho Caipira, assim, que eu notei que eu tô distante, sabe? Que eu tô distante. Acabei comprando este livrinho aqui, ó, Almanaque de Brasilidades. Cara, que ótimo! Luiz Antônio Simas. E tem umas coisas deliciosas aqui. E eu falei, porra, sabe? Que momento que eu me desviei? Não sei. Me desviei muito provavelmente do lado cognitivo, né? Que falou, vai para cá, vai para cá. Mas isso aqui é tão confortável, tão acolhedor, tão bom, né? E foi a música que me disse isso. Não foi ninguém que me contou, olha, você tem que prestar atenção, né, desse lado. Ô, Werner, assim, eu vi hoje, eu não vou lembrar o nome da série. É uma série de ficção científica que tem na Netflix, que tem uns filmes curtos, que um é completamente diferente do outro, assim. E é um desenhinho de 10 minutos, depois eu vou procurar isso, acho que chama Love, Death, Robots, uma coisa assim. Que é um cara que um dia descobre que tem um gigante morto na praia. Mas quando eu falo gigante, é gigante mesmo. Imagina um bicho do tamanho da Estátua da Liberdade morto na praia. E ele chega lá, ele começa a olhar, e com o tempo as pessoas começam a subir naquele gigante, no cadáver daquele gigante, né? E ele começa a ver aquele negócio, aquele trem esquisito, e as pessoas começam a pichar o cadáver do gigante, sabe? Começam a roubar pedaços do cadáver do gigante, sabe? Mas isso é um absurdo. Só que, de repente, assim, com o tempo passando, os pedaços do gigante começaram a ser vendidos, sabe? Em museus. Começaram a ser vendidos como objeto de decoração, que não sei o quê. E, de certa forma, o que isso comunicou comigo? Aí você vai achar que eu estou viajando, mas esse é o lugar mesmo para a gente viajar. E, cara, que a gente tem uma capacidade de normalizar o absurdo de uma maneira, né? Apareceu um gigante na praia, né? Ninguém nunca tinha visto um gigante. E, de repente, os ossos do gigante viraram objeto de decoração, né? E isso bate muito com o momento que a gente está vivendo, né? Que antes a gente horrorizava com tanta gente que está morrendo, e de repente isso virou número, né? Agora, isso, quando é dito por palavras, tem um impacto. Quando você elabora isso, através de uma metáfora, através de um filme, isso tem outro impacto, sabe? E que mexeu muito mais comigo. Não sei se deu para... Não, completamente. Deu para entender completamente. Eu pegar o nome do episódio. É o último episódio da segunda temporada dessa série. Aqui, ó, a Ana Paula falando, o professor Hermógenes chamava isso de normose. Sabe, que a gente vê, tem uma passagem acho que é do Ailton Krenak, não sei, não é do Krenak, não. Não vou lembrar. Que ele vem aqui, né, e vê um mendigo na rua e ele começa a perguntar, assim, já tem um igual de vocês ali, ué? Sabe, passando fome, com frio, e tá tudo bem para vocês, sabe? Né? Isso me lembrou do livro do absurdo, cara. Isso me lembrou do livro do Saramago. Eu comecei a ler e ainda não terminei. Comecei a ler e parei, na verdade. Não, é o Viagem do Elefante. A Viagem do Elefante. Porque a inspiração dele para poder escrever esse livro foi no momento que ele estava viajando, ele não estava, não sei onde que ele estava, e aí tinha uma mesa, que o pé da mesa, a sustentação de onde ficara a mesa, eram 4 patas de um elefante. E é verídico, era tipo assim, a história de um elefante que realmente foi sacrificado, cortaram e virou mesmo. Aí ele inspirado nessa história, na verdade era um quadro que tinha, eu não lembro direito assim, mas era isso. Aí ele correu atrás dessa história e foi escrever essa história. Aí olha como é que isso desperta a gente para, sacode, né? Tem um gigante morto na praia todos os dias, vocês não estão vendo. Igual
o Guimarães falava, né? O Steiner também fala uma coisa parecida, assim, que se você ficar atento, tem um milagre acontecendo o tempo todo. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Exatamente. Está no meu bloco de notas do meu celular a frase do Steiner, mas é parecido. Assim, se você ficar atento, tem um milagre acontecendo o tempo inteiro, sabe? E tem um absurdo acontecendo o tempo inteiro também, né? E que às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão desse. Quando eu falei para você que eu queria aquele pôster do Messiaen, é justamente por causa disso, cara, sabe? A vida boa que a gente tem hoje é uma conquista, né? Não é um negócio que a gente ganhou, né? O Cotardo Caligares é que dizia isso, né? Que ele não queria ter uma vida feliz. Geralmente, gente muito feliz é meio boba, né? Que ele quer ter uma vida interessante. E uma vida interessante cabe tudo, cabe alegria, cabe tristeza, cabe felicidade, cabe sofrimento, né? A diversidade aí, mais uma vez, né? Teve um dia desse que eu estava falando sobre Beethoven de novo, e ele, assim, ele foi o cara que respirou os ares do iluminismo ali, e que ele gostava demais de Napoleão Bonaparte, né? A terceira sinfonia dele, inicialmente, foi dedicada a Napoleão Bonaparte. Mas aí, no ano seguinte, Bonaparte se autoproclamou imperador. Aí ele rabiscou, quase que rasgou a dedicatória. Mas por quê? Porque esse movimento do iluminismo, que foi sensacional, foi um movimento de libertação, né, do povo, realmente, assim, libertação daquele povo contra a opressão ali da igreja, da nobreza e tal. Mas a Revolução Francesa, por exemplo, eu estava falando exatamente isso, né, que tem 3 palavrinhas ali da Revolução Francesa, né, que representam as cores da bandeira da França, né, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Uhum. E eu, na minha visão, a joia, para mim, eu substituiria uma dessas palavrinhas. E eu tenho certeza que Beethoven concordaria comigo. Eu manteria liberdade, eu manteria fraternidade, e igualdade para mim seria, sabe o quê? Diversidade. Diversidade. Igualdade jamais. Diversidade, liberdade e fraternidade. Eu acho que ele está falando mais no sentido econômico aí, não sei, né? Mas sem dúvida. Não. Eu tô falando, porque você está falando disso, né? Que tudo cabe numa vida interessante. Cabe. É isso, é porque a gente precisa de uma diversidade de coisas na nossa vida, né? Porque também se não é a sombra, se não é o absurdo, se não é a dor, a gente está perdendo a oportunidade de crescer, de amadurecer também. Exatamente, se não é o estranhamento que o diferente me causa. Aqui, se eu estou vendo a floresta de longe, sabe, que onde que eu moro, eu dou graças a Deus que dá para eu ver a mata do Jambril. A mata do Jambril de longe é um tapete verde, né? É um tapete verde. Ou seja, a distância não me faz ver a incrível variedade de coisas que acontecem ali dentro. Sabe? É só quando eu chego perto, né, quando eu perco o meu medo e chego perto, que eu vou ver que uma folha é diferente da outra, que uma folha tem uma cor diferente da outra, etc. Mas para isso eu tenho que chegar perto. Para eu chegar perto eu não posso ter medo, né? Eu acho que no momento atual a gente precisa de um novo iluminismo, sabe? Porque a gente está com outras formas de opressão muito sutis e poderosas que a gente não percebe, sabe? Que a gente acabou sendo domado por essas forças, assim, que tornam a nossa vida confortável e desagradável. Não sei se cabe isso aqui. E aí tem uma outra série maravilhosa no Netflix que se chama Nada Ortodoxa. Sabe? Já ouvi falar. Essa série é maravilhosa. A história daquela menina, se a gente for usar de uma metáfora, sabe? Em instâncias arquetípicas, a história daquela menina é a minha história, a sua história, a história de todo mundo. Ou seja, todo mundo tem uma educação formal, em determinado momento causa uma ruptura. E aí você tem a possibilidade de voltar para aquele lugar, que é uma vida confortável, mas apertada, sabe? Ou você enfrentar todos os demônios intempéries e ter uma vida mais autêntica. Ter uma vida autêntica, né, é difícil pra cacete, cara. Sabe? Você tem que romper muitas vezes com o que te criaram para ser, sabe? E não, agora eu vou rolar isso. E de certa forma, assim, essas forças culturais, vamos dizer assim, elas estão aprisionando o que a gente tem de mais nobre, que é a nossa autenticidade, que é a nossa individualidade,
né, que é o nosso si mesmo, assim, e tornando as pessoas meio iguaizinhas, né? E aí eu te disse 3 coisas muito poderosas para emancipar, para elaborar essa individualidade. Primeiro, a espiritualidade. Mas não é essa espiritualidade templo, sabe? É uma experiência sua consigo mesmo, com o transcendente, é uma coisa muito difícil. Né? Não é uma coisa fácil assim. A segunda é a filosofia. Filosofia enquanto um lugar para você refinar o seu jeito de pensar o mundo. Né? A terceira, a arte. A arte me toca de um jeito, me leva para lugares de um jeito que eu não sei te explicar. O tempo inteiro, assim, a palavra que eu mais ouvi você falando no curso é incrível. E eu sei que você usa essa palavra, porque não tem outra, é incrível mesmo. Não tem outro, não vai além disso. Assim, sabe? É difícil você botar em palavra algo que é incrível. Que maravilha. Achei que você tinha parado de me ouvir de novo. Não parei, não. Eu tô maravilhado aqui que você tá chamando. Você tá falando que o curso é incrível. Eu fiquei encantado com o curso. Ai, que bom. Ô, Renato, que maravilha. Ó, a Joana falando aqui de novo. A espiritualidade, filosofia e arte. Eita! Né, a arte atravessa fronteiras. Gente, é tanto comentário, os comentários estão passando, e eu tô com medo. Toda hora que eu vi aqui passar no negócio, era a hora que você ficava mudo. Eu não sei se eu aperto alguma coisa, o que é. Eu fiquei mudo agora? Não ficou não. Mas é porque eu parei de mexer aqui, aí parou de ficar mudo. Eu comecei a reparar isso. Toda vez que eu venho para tentar ver os comentários, e aconteceu de ficar mudo. Mas aqui, quero te agradecer demais. Maravilhoso. Cara, é um prazer, viu? A gente tá precisando fazer isso numa mesa, tomando um bom vinho, comendo um bom queijo, ouvindo uma boa música. Né? Exatamente. Não necessariamente um vinho, não necessariamente um queijo, mas a música, sim. E que seja uma nona. Que seja a nona. Que seja bom feita a nona. Que seja bom feita a nona. Velho. Obrigado. A minha vida agradeço, muito mais legal por sua causa. De verdade. Ai, que bom. Que bom. Obrigadíssimo, Renato. Vou despedindo aqui. Pessoal, um abraço para vocês. A live já vai estar aí na íntegra. Para todo mundo ver de novo. Vou dar aquela editadinha nela, colocar minha carinha do lado da carinha do Renato para ficar no formato melhor. Daqui a alguns dias ela vai estar no YouTube também, Facebook. Aí eu te marco, viu? Pra você ver. Obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa. Beijo nas crianças e agradeço a Renata por você ter usado o Instagram dela. Valeu. Falo com ela, sim. Tá bom, obrigado. Tchau. Valeu.